Alô, família Tricolor, hoje, quarta-feira, não sei como é que tá na sua cidade aí, mas aqui em São Paulo está um calor amazônico. Tá fazendo 34 graus agora à tarde. Olha como tá gostoso para dormir para quem trabalha de madrugada. 34 graus, um sol para cada um, criançada de férias brincando, pererecando na frente da casa de Fagner. Então daqui a pouco vocês vão ouvir, ele está enlouquecido o dia inteiro, tá gostoso, então tô bem humorado hoje. Tô sem dormir já faz mais ou menos umas 40 horas, então tô bem feliz. Se não fosse a estreia do São Paulo na Florida Cup amanhã, eu teria me jogado da janela do 7º andar. Vamos lá! Estreia amanhã, estreamos amanhã que eu tô em Trash da Alemanha, a partir das 10 da noite. Convido você, meu amigo, minha amiga São Paulino, de outras torcidas também, para assistir o jogo pelo meu Instagram, Barolo Vídeo, só procurar lá. Vou tentar transmitir ao vivo, o jogo começa às 10 da noite, então amanhã vai ser mais um dia que eu não vou dormir de novo. O São Paulo vem com umas novidades aí, deve estrear alguns reforços, principalmente Hernanes, e obrigado a você, que muita gente mandou a escalação aí que eu pedi no último vídeo, para mandar a escalação do time, o que você faria, o que você escalaria, o que você colocaria como titular. O Jardine tem uma provável escalação que eu queria passar para vocês, discutir com vocês, que vocês dessem a sua opinião. Tem uma coisa que me incomodou, uma posição ali no meio de campo, na volância, que me incomodou um pouco, mas queria conversar com vocês. E ele deve fazer o seguinte nos dois jogos, contra o Eintracht da Alemanha, o sexto colocado do campeonato alemão, e o Ajax, que está na fase de grupo, está na fase de mata-mata da Champions. Ele deve começar com 11 jogadores no primeiro tempo e no segundo tempo mudar toda a equipe. Mas, nesse primeiro tempo, amanhã, a partir das 10 da noite, ele deve começar com o seguinte time, vejam se vocês concordam. A defesa, aquilo mais ou menos que a gente esperava, o Volpi no gol, Gel vai para o banco, Bruno Pérez na lateral direita, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Aí no meio de campo que me incomodou, que ele continua, insiste com os dois, Hudson e Jusilei, pelo menos deve ser essa dupla de volantes, Hudson e Jusilei, já que o Luan está servindo a seleção brasileira sub-20. Então isso me incomodou, porque para mim perde muita qualidade no meio de campo, numa função primordial ali de volantes que sabem chutar na área. É o mesmo problema que a gente enfrentou no ano passado, e pelo visto o Jardine, pelo menos nesse começo aí, não vai mudar. E aí na frente, é um time considerável, a gente vem com o Hernanes, aí ele vai colocar o Pablo centralizado, o Everton na esquerda e o Elinho na direita. Então eu acho que do meio de campo ali pra frente é um time muito forte. Tem todas as condições de fazer um belo jogo amanhã. Pelo menos essa, na teoria, vai ser o time titular. Eu só me incomodei com essa situação do uso de Jusilei. Ele podia inventar, colocar, sei lá, o Lisieiro, não sei qual alternativa que vocês colocariam, ou se vocês concordam com essa postura do Jardim de colocar o Hudson e o Jusilei. Pra mim me incomoda. Vamos ver amanhã, porque depois do jogo que eu vou transmitir pelo Instagram, teremos análise. Estava com saudades de fazer análise, mas prometo que esse ano não, prometo que é começo de temporada, então vai ter um desconto. Não é que esse ano eu vou passar pano, vou ser a mesma coisa, vai ser chato do mesmo jeito, vou cobrar do mesmo jeito, não é porque tem o Hernanes, que a diretora contratou, que eu vou ficar passando pano. Vocês me conhecem. Jogou mal, vou criticar, jogou bem, vou elogiar. Vai ser o padrão, o mesmo padrão barulho chato do ano passado, vai ser esse ano. Estamos com muita expectativa. É claro que é começo de temporada, o tiozinho vai dar um desconto, que eu também não seria burro se não desse um desconto, mas amanhã já vai dar para ter uma noção de como o Jardine vai jogar, como é que ele vai, o que ele planeja fazer. Tem muita gente, aliás, que comentou nas minhas redes sociais, dizendo que agora tem jogador, mas o técnico é fraco, queria um técnico de nome, de peso. Eu também sempre falei isso, que eu queria um técnico de peso, de mais nome. Mas vamos apostar no Jardim, vamos ver como é que vai... Nossa, eu tô gaguejando hoje, enrolando as palavras. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Jardim nessa primeira partida amanhã. Olha só que curioso, é um negócio como futebol dinâmico, né? Eu sempre falo para vocês aqui que eu não fico... eu sempre falo que jogadores passam pelo São Paulo, né? A gente não pode ficar muito focado no jogador, porque eles vêm e vão embora, e não tem muito... E o clube que fica. Olha que curioso, da Florida Cup de 2017, só o Araruna fez parte daquele elenco. O resto, eu fiquei impressionado com essa informação, juro. Só o Araruna fez parte, o resto todo mundo saiu. Olha o elenco, vou falar rapidinho pra vocês, ó. Denis, Sidão, Renan Ribeiro, Thiago Couto, laterais Bruno, Bufarini, Júnior Tavares, Foguete, Rodrigo Caio, Lucão, Breno, Douglas e Maicon, Wellington, Wesley, Jun Schmidt, Thiago Mendes e o Araruna que ficou, Cícero, Cueva, Lucas Fernandes e Shailon, aliás, emprestado para o Bahia, oficializou agora há pouco. Atacantes Neilton, Gilberto, Wellington, Ney, Chaves, olha o ataque, meu. Neilton, Gilberto, Wellington, Ney, Chaves e Luiz Araújo. Desses caras de 2017, só
o Araruna continua na equipe. Realmente surpreendente, né? Como o futebol muda e... Claro, olha a comparação do elenco desse ano, que a gente vai disputar a Florida Cup, com o elenco de 2017. Esse elenco, aliás, que lutou muito para não cair, que só não caiu com a chegada do Hernanes. E na minha opinião, né, gente? Só a minha opinião. Com a chegada do Hernanes não caiu e com a vinda do Profeta, que salvou a gente do rebaixamento. Também com esse elenco aqui que eu falei para vocês, desesperador. Hoje temos um elenco mais forte, graças a Deus, que dá até para sonhar. Muita gente está colocando até o São Paulo como entre os 3 melhores clubes do Brasil, ao lado de Palmeiras e Flamengo. Não sei se você concorda comigo. Eu queria até a opinião dos amigos flamenguistas e palmeirenses, que eu sei que curtei o canal, claro, dos amigos são paulinos da família tricolor. Se vocês acham mesmo que, pelo menos no papel, teoricamente, esses 3 times são os mais que contrataram melhor, que tem um elenco mais forte. O Corinthians também está contratando agora bem, anunciou uns bons nomes aí. Queria saber a opinião de vocês, outros torcedores, se vocês acham mesmo que os principais times, pelo menos na teoria, o Flamengo está se reforçando muito bem, o Palmeiras, como sempre, com dinheiro de sobra, reforçando muito bem, o Corinthians mesmo sem dinheiro, mas está se reforçando, trazendo alguns bons nomes, e eu acho que o principal destaque do Corinthians é o Carille. Queria saber a opinião de vocês aí, se vocês acham que São Paulo, Flamengo e Palmeiras são os times mais fortes para a temporada de 2019. Queria falar para vocês também uma novidade sobre o Militão, só porque eu falei, o Fagner não abriu a boca, né? Eu vou desligar a câmera, ele vai ficar enlouquecido. Queria falar para vocês do Militão. Olha a moral que o Militão tá no futebol europeu. Vários times tentando a contratação dele. Manchester interessado, Liverpool interessado, até o Real Madrid interessado. Ele tá com muita moral lá em Portugal. Fez 2 gols em 20 jogos. Destaque líder do Porto, capitão do time. Acho que ele é capitão do time, se não me engano. Mas é um dos líderes. Ele rendeu pouco mais de 17 milhões para o São Paulo. Pode ser vendido pelo equivalente a 200 milhões. O São Paulo teria direito a 10% dessa grana. O pessoal do Porto quer segurá-lo pelo menos nessa temporada para valorizar, aumentar a multa. Então o moleque tá com uma moral incrível e se for vendido, como provavelmente deve sair do Porto e ir para times maiores na Liga Inglesa e tal, até do Campeonato Espanhol, pro Real Madrid que tá numa draga também, quem diria o Real Madrid na draga, hein? E outro nome também importante que está sendo valorizado, que talvez existiu até uma informação que ele vai para o futebol chinês, que é o do David Neres, que também pode render uma grana para o São Paulo. Vou ficar na guarda das informações aí, assim que tiver uma novidade, eu estou caçando essas informações aí, eu passo para vocês, tá bom? Rende um dinheirinho para nós aí. Goleiros, queria falar do Lucas Perry, surgiu o interesse da Fiorentina da Itália, e de um clube inglês que não foi revelado, o moleque realmente desperta interesse de times internacionais, o São Paulo está segurando um pouco, não quer vendê-lo. Surgiu aí um número em torno de 12 milhões de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, né? Eu me confundo com euro, muita informação em euros e 12 milhões de euros. O São Paulo está buscando um pouco mais, vai tentar segurar um pouco também para valorizar. Quer colocar o Lucas Perry para disputar alguns jogos do Campeonato Paulista. E o Benfica, falando de futebol português, estaria interessado no Jean, que já deve perder espaço com a chegada do Volpe, e o São Paulo procurou o Bahia para comprar os 30% restantes do passe do Jean, que pertence aos baianos. O São Paulo pagou cerca de 10 milhões por 70% dos direitos do Jean. Eu acho que não vai vender nenhum dos 2 goleiros, porque tem que ter 3 bons goleiros. O Lucas Perry deve ter chance no Paulista, o Jean é o reserva imediato do Volpe, e o Volpe, para mim, titular absoluto. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele a partir de amanhã. Desejo toda a sorte do mundo para ele. Também queria saber a opinião de vocês. Muita gente fala do Lucas Perry, queria mais oportunidades para o Lucas Perry. Eu acho que ele vai ter sim no Campeonato Paulista, até porque para motivá-lo, a diretoria já tinha feito isso. Lembra que a gente conversou aqui? Que eu falei que a diretoria a comissão técnica tinha escalado ele para participar de alguns jogos no elenco profissional, para ele não ficar desmotivado, mas eu acho que propostas vão aparecer, eu tô de olho também. O Raí falou sobre alguns nomes, deu entrevista, falou uma coisa que eu achei importante. Lembra que eu falei para vocês da entrevista do Hernanes, que o Hernanes falou do inconformismo dele, com a falta de títulos e tal. O Raí compactou da mesma ideia, disse a mesma coisa, então eu tô sentindo que do lado do nosso principal jogador tem esse inconformismo e do lado do nosso diretor de futebol existe esse inconformismo também. Quero que esses caras levem para campo o inconformismo que a gente sente todos os dias, nos últimos anos, sendo zoado pelos rivais de não ganhar título, de ficar nessa fila. Espero que esse inconformismo contagie os jogadores e que esse ano a gente saia da fila, pelo amor de Deus. O Raí falou sobre alguns reforços, aí falou sobre o Ganso que foi liberado pelo Sevilla e pelo Amiens para procurar time no Brasil, mas ele disse que não tem novidade. Sobre o Pato que teve o dono do clube dele na China preso,
pode facilitar um pouco a saída dele, mas o que eu apurei aí parece que o Pato está bem encaminhado para o Milan, pode ir para o Milan, e o Raí também disse que não tinha nada. E sobre o Nenê é o seguinte, outro assunto que eu queria falar com vocês, queria muita opinião de vocês. Esse interesse aí do Fluminense, o Raí falou que ele está treinando muito bem, mas que tudo pode acontecer nessa janela de transferências. E aí eu vi uma matéria na imprensa carioca dizendo o seguinte, que o Fluminense tem esperança de que o Nenê indo para o banco, o São Paulo queira se livrar dele, porque a diretoria do São Paulo, teoricamente, saberia que ter o Nenê no banco não é bom negócio, porque ele tem uma postura que a gente já conhece, isso que eu queria saber de vocês, se isso pode acontecer, que ele tem uma postura, ela é muito difícil de lidar quando ele vai para o banco. Então, eu acho que com Hernanes, Hernanes e Nenê é muito difícil que eles joguem juntos, porque acho que senão o time fica lento, com pouco poder de marcação. Então, existe a possibilidade do Nenê ir para o banco, como ele vai amanhã, deve começar no banco. Então, eu queria saber de vocês se livrariam do Nenê, ou vocês dariam uma chance para ele, acham ele um jogador importante para ficar ali atuando na meia, como opção na meia, ou vocês acham que ele pode, sei lá, né? Muita gente fala aquele paneleiro, que quer ele no banco pode complicar o trabalho do Jardine. Queria saber muita opinião de vocês, eu acho que é importante contar com ele, desde que ele fique na dele, é só enquadrar o cara, gente, é só enquadrar. Tem que ter alguém lá dentro que enquadre ele, que não deixe fazer biquinho, tem treinador para isso, tem diretor de futebol para isso, tem Lugando lá para isso, é só enquadrar o cara. Se fizer biquinho, não serve, manda embora. Se quiser jogar no São Paulo, será muito bem-vindo, porque é um bom jogador, e agora com a chegada do Hernanes temos mais uma opção na meia. Essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. E o seguinte, a Federação Paulista divulgou os 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista pro Pacaembu. Anota as datas aí, contra o Mirassol, dia 19, pela primeira rodada, contra o Guarani, no dia 31 de janeiro, pela quarta rodada, e contra o São Bento, dia 3 de fevereiro, pela quinta rodada do Paulistão, porque o Morumbi está em reforma. Perdi o fôlego, como eu tô fora de forma. Perdi o fôlego. Porque o Morumbi está em reformas e deve ficar pronto apenas para a partida de volta contra o Tajeres, ou até uma antes do Paulistão, talvez fique pronto o Morumbi, mas só depois de fevereiro. Então o São Paulo vai mandar os 3 primeiros jogos em casa pelo Paulistão, no Pacaembu. Eu prefiro 1000 vezes o Morumbi, todo mundo fala que o Pacaembu, o estádio romântico, sou muito mais o Morumbi, mas só para você saber, para você que gosta de curtir o São Paulo, que está com saudade assim como eu, os 3 primeiros jogos pelo Paulista serão no Pacaembu, certo? Peço para vocês darem uma conferida lá no site Esportista. Eu vou deixar na descrição do vídeo só o Instagram para vocês, se quiser amanhã conferir o jogo do São Paulo a partir das 10 da noite. Aproveite lá, siga o tiozinho também nas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram no endereço. E aproveitando, mandando aquele carinhoso momento Maguila para o Roberto Saraiva, aqui do Capão Redondo, em São Paulo. Alessandro Santos, de São José do Rio. Imagina São José do Rio Preto como deve estar quente. Alessandro, deixa um comentário aí se sua cidade está pegando fogo ou não. Fabrício Cândido, para os tricolores lá do Piauí. Imagina o Piauí, como é que tá. Flávio Henrique, de Varginha, Minas Gerais. Fábio Moraes e pro filho, tão legal quando manda pro pai e filho. Fábio Moraes e pro filho, Otávio Moraes, de Tijucas, em Santa Catarina. E olha só essa família, hein? Marcos Paulo para os filhos PH, Pietra, Micaela e Alice, lá de Vancouver, no Canadá. Vancouver, no Canadá, deve estar uma temperatura mais amena do que esse calor da Zâmbia que está fazendo em São Paulo. Então, convido você amanhã, a partir das 10 da noite, São Paulo e Eintracht da Alemanha. Primeiro jogo do ano, estou muito ansioso e convido você para assistir pelo meu Instagram. Tentarei transmitir, claro que eu não garanto que às vezes cai a transmissão, dá um monte de problema, mas estarei firme e forte, acordado, tentando transmitir para você, para a gente conferir junto o primeiro jogo do Tricolor, e depois tem comentário, com notas, tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer, tá certo, gente? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, quero sair da fila esse ano. Fiquem com Deus, um ótimo resto de quarta-feira para vocês. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço para você, fique com Deus, tchau.